Enfim, o Flamengo tomou uma atitude e chamou o empresário do Bruno Henrique para uma reunião para discutir a renovação de um contrato do jogador. Lembrando que 3 clubes do futebol brasileiro estão interessados na contratação do atleta. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você para dar o like no vídeo. Tem uma galera que assiste o vídeo e acaba esquecendo de dar o like. Então faz o favor, já aperta aí o botãozão do like logo no começo do vídeo, senão você vai esquecer de apertar o like depois. Bom, começar o vídeo aqui com uma informação que é muito importante para todo mundo sobre a arbitragem da final da Copa do Brasil. Hoje, a CBF já definiu que o jogo de ida no Maracanã será apitado por Anderson Daronco no dia 17 de setembro. Já o jogo da volta no Morumbi será apitado por Braulio da Silva Machado no dia 24 de setembro. Lembrando também que mais de 41 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A torcida do Flamengo reclamou bastante do ingresso, o valor do ingresso, nós também reclamamos bastante aqui, mas é claro, é aquilo que eu falei no vídeo de hoje de manhã. A gente reclama, a gente fala, mas a gente sempre vai pro jogo. Não tem jeito, vamos estar lá, vamos apoiar e vamos empurrar. Quem for ao Maracanã no dia 17 tem que ir com uma consciência. Qual consciência? Eu estou indo lá representar os outros 45 milhões que não conseguiram. Então tem que chegar, tem que cantar e tem que apoiar o time. Falando ainda sobre preço de ingresso, o presidente do São Paulo largou o aço em cima da diretoria do Flamengo. Falou que o São Paulo vai praticar o mecanismo de solidariedade, o mecanismo de reciprocidade. O que é isso, Flazoeiro? A torcida do Flamengo vai ter que pagar também o mesmo preço que a torcida do São Paulo está pagando para vir no Maracanã. Nesse caso, R$700. Um valor alto, os São Paulinos vão pagar para vir aqui e nós vamos ter que pagar para poder acompanhar a partida no Morumbi. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação da Gávea, que hoje veio uma imagem, até o Vene postou essa imagem hoje, de uma reforma que está acontecendo lá na Gávea, na arquibancada da Gávea. A ideia do Flamengo é poder receber públicos na Gávea. Estava interditado por uma determinação do Corpo de Bombeiro, porque o estado da arquibancada realmente era muito ruim, porém já está passando por uma reforma, já estão reformando a metade para depois reformar a outra metade. Hoje já circulou umas imagens aí nas redes sociais dessa reforma da arquibancada da Gávea. Tomara que fique muito bom para que a gente possa receber público tanto nos jogos da base, tanto também nos jogos do futebol feminino que acontecem lá. Bom, vamos trocar o assunto aqui e falar agora sobre Gabigol na Premier League, porque essa notícia saiu e muita gente me perguntou: Flazoeiro, que história é essa? Gabigol na Premier League, o que tem de verdade nisso, o que não tem de verdade nisso? Vou explicar para vocês. Semana passada vazou a informação sobre o Gabigol, daquela confusão do Gabigol com o Marcos Braz, que o clima estava muito ruim entre os dois. O presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urubu, conversou com o Sampaoli em um dia, e no outro dia ele conversou especialmente com o Gabigol. Ele bateu um papo ali com o Gabigol, até para poder ouvir o jogador e entender também meio que os dois lados. O Gabigol no final de semana acabou indo para o banco de reservas, e aí a situação tá parada porque o Flamengo folgou ontem e hoje. A informação que saiu hoje é que 2 times da Premier League estariam interessados no Gabigol. Um é o Fulham, equipe o qual o Andrés Pereira jogava e a equipe também que o Flamengo chegou a negociar Rodrigo Muniz no ano passado. E o outro é o Crystal Palace, que é a equipe que pertence ao Joe Testor, que é o dono também do Botafogo. Vale lembrar que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. E outra coisa também que tem que ficar muito clara aqui, no meio de tudo isso, é que o Gabigol estava em processo de renovação do seu contrato com o Flamengo, porém o próprio Flamengo decidiu dar uma pausa nas negociações. Então vamos esperar para ver como é que vai ficar isso. O Flamengo precisa urgentemente resolver essa questão do Gabigol. Falei até no vídeo de hoje de manhã, a gente precisa do Gabigol, é um jogador decisivo, é um jogador importante, mas também o Gabigol tem que entender que a gente precisa dele, mas isso não faz dele maior do que o Flamengo. Tem que respeitar, tem que jogar, tem que performar, não vive uma boa fase. Eu espero que isso mude
principalmente na final da Copa do Brasil, que ele continue mantendo ali o costume de ser decisivo e de fazer gols em grandes finais. Falar agora de Bruno Henrique, já que eu tô falando de renovação, porque aconteceu a tão esperada reunião entre Flamengo e Denis Ricardo. Quem é Denis Ricardo, Flazoeiro? O empresário do Bruno Henrique. A informação, gente, é que assim, as duas partes, tanto o lado do Bruno Henrique, como também o lado do Flamengo, saiu muito animada e muito entusiasmada com a possibilidade de uma renovação de contrato. Do lado do Flamengo, é unânime o desejo de renovar o contrato de Bruno Henrique. E do lado do Bruno Henrique, ali, o seu empresário Denis Ricardo e o próprio jogador, é unânime também o desejo de permanecer no Flamengo. Flazoeiro, então o que está faltando? O jogador quer ficar, o Flamengo quer que ele fique. O que está faltando? Só colocar o contrato na mesa e assinar. Isso ainda não aconteceu. E aí eu vou voltar aqui a falar a mesma coisa que eu já estou falando há bastante tempo. O que está faltando para renovar o contrato do Bruno Henrique? Precisa renovar ontem esse contrato. Existem 3 clubes do futebol brasileiro que estão interessados no jogador. 3 equipes do futebol brasileiro estariam aí interessadas no Bruno Henrique. Então não podemos dar mole. A gente já sabe do Grêmio, a gente sabe do Corinthians e também o Atlético Mineiro estão interessadas. Então o Flamengo tem que correr contra o tempo. Não pode vacilar, tem que renovar logo o contrato do Bruno Henrique. O que a gente espera é que se renove logo. Além disso, também aparece o São Paulo agora. Tô vendo aqui que apareceu mais o São Paulo nessa briga aí pelo Bruno Henrique. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar agora sobre Davi Luiz, porque a informação é que o Besiktas da Turquia realmente chegou com uma proposta pelo jogador. E a ideia do Besiktas era fechar com o atleta por 2 anos do seu contrato. A situação do Davi Luiz, gente, ela é um pouco diferente da do Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique tem o seu contrato acabando no final do ano e acabou. O Davi Luiz, ele tem o seu contrato acabando no final do ano, porém ele tem uma cláusula que renova automaticamente o seu contrato. O que isso quer dizer? Que mesmo se o Flamengo não procurar ele para assinar um novo contrato com ele, o seu contrato automaticamente já está renovado até o final do ano que vem. Porém, o Flamengo já estava pensando na possibilidade de voltar atrás nessa renovação automática e encerrar com o jogador. Isso pode ser uma oportunidade caso chegue aí essa proposta para o Flamengo do jogador sair e ir para o Besiktas da Turquia. 2 temporadas foram que ofereceram ao atleta e ainda o jogador não respondeu e nem o Flamengo também não falou nada. A gente segue na expectativa para ver o final dessa situação do Davi Luiz. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre a programação do Flamengo, porque amanhã acaba a molezinha, acaba o chinelinho, todo mundo voltando pro ninho para poder treinar. Tem que treinar, filho. Tem que treinar, tem que performar, porque na semana que vem já vai ter já o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o treino está previsto na parte da manhã. Todo mundo já volta, já treina e o Sampaoli já começa a organizar a equipe para jogar contra o Atlético. Eu tinha até falado no vídeo de hoje de manhã, o Flamengo pode ter até 7 desfalques nessa partida. Varela, Arrascaeta e Luiz Araújo por lesão, Ayrton Lucas, Bruno Henrique por suspensão e Pulgar e o goleiro Matheus Cunha podem ser aí desfalques por conta do tempo deles chegarem voltando das suas respectivas seleções. O Matheus Cunha vai jogar no Marrocos com a seleção pré-olímpica e o Eric Pulgar vai jogar com a seleção chilena. Fala agora sobre Lucas Paquetá, uma notícia bem chata. Tá marcado aí para a próxima segunda-feira a entrevista, o depoimento, na verdade, de Lucas Paquetá naquele caso lá que ele foi envolvido na Inglaterra. A princípio ele teria que prestar esse depoimento no dia 21 de agosto, mas foi adiado até pedido dos seus advogados. E agora na próxima segunda-feira a Federação Inglesa vai atender e vai ouvir aí o depoimento do jogador. Tomara que o Paquetá consiga se livrar desse problema. Um garoto criado na nossa base, o que a gente mais torce é que ele consiga se livrar disso e fique bem, porque é um garoto muito do bem, um garoto muito bacana, tô torcendo muito por ele. Bom, eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal, né, mano? Vocês ficam aqui assistindo a notícia e acabam não se inscrevendo. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para nós. É muito importante que você se inscreva, é muito importante sempre que você dê o like. Como eu disse,
Amanhã o time tá se reapresentando para começar os treinos, aí treina amanhã, sexta, quinta, sexta, sábado, domingo deve dar folga, segunda, terça viaja para o Espírito Santo e quarta joga contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!